engrandecer o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Amém. coloca em tuas mãos a vida do irmão Ari. Jesus. Senhor, fala através do irmão. Ó, Usa Senhor esse irmão. Jesus. Senhor, ele Amém. está aqui para ser usado. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. que saia da boca dele Senhor espírito Jesus. e vida. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. também nos abençoe Senhor para que nós Jesus. possamos, Senhor, ouvir essa palavra. Ó, Senhor Senhor Jesus, que Jesus. essa palavra possa penetrar o nosso coração. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. que possamos ser transformados Ó, e renovados. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, é gostoso ver o rosto de vocês daqui. É muito bom. Senhor Jesus. Glória ao Senhor, né? O título daqui um pouquinho vai estar lá. Senhor Jesus. Eu estou vendo um monte de Cristo Júnior aqui. Um monte de Cristo Júnior aqui. E o brilho então, hein? Ah. Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Não está lá, mas os irmãos se lembram que nós estamos segunda semana, certo? Segunda semana. Graças a Deus, Senhor Jesus. E o título da mensagem de hoje é: Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei. Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eu queria pedir, tem como você pôr a primeira estrofe desse hino 11 que nós cantamos agora? Primeira estrofe. Amém? Está lá. Meu Deus e Pai, como é que está lá? Os céus e terra, tua criação. Amém, amém. Esses dias, os irmãos sabem que nós estamos trabalhando aqui no local, né? Local novo. E está bem adiantado, irmãos. Compensa dar uma olhadinha enquanto está assim. Depois vocês vão ter saudade. E eu saio da estância bem cedo, né? E venho para cá. Irmãos, esses dias eu estava vindo da estância para cá, eu comecei a olhar assim, até onde o olho alcançava. O olho, se bem que tinha neblina, né? As baixadas tinha neblina. Essa semana teve um dia, parecia que você estava andando dentro de algodão, assim. Tanta neblina que tinha. Mas teve dia mais claro. Então, bem cedinho ali, o sol querendo botar a cara para fora do morro lá, né? E até onde o olho alcança, eu olhava e falava: Senhor, mas quem sou eu, né? Perto daquele que criou tudo isso. Se você vai lá para Minas, irmãos, o negócio lá é bonito demais. Eu não sou mineiro. Mas é bonito demais, não é, irmã Jaqueline? Jesus, quando a gente ia lá para aquela região, Serra do Cipó, ali, depois de Belo Horizonte, ali, lá para o lado de Conceição do Mato Dentro, Jesus. Você está lá no mirante ali da Serra do Cipó, você olha, você vê, mas você vê até onde não consegue enxergar. Morro, cachoeira, tem os véus da noiva, uns lugares que você passa, tem água descendo pelos montes. Não tem nada. Você passa daqui 2 dias, já tem uma cachoeira lá. Água que ficou em cima dos morros, na chuva, de repente ela cai e forma uma cachoeira. Irmãos, o que Deus fez, não tem como explicar. Não tem como explicar. E às vezes o homem, o ser humano, troca Deus por alguma coisa tão, às vezes, tão boba. Às vezes troca Deus até pelo fato de ter sido contrariado. Ah, eu não quero mais também servir o Senhor, eu não quero mais. Às vezes só por isso, pelo fato de ter sido contrariado numa pequena questão. Então nós realmente somos pequenos demais. Somos pequenos demais
perante a tudo que o nosso Deus é e o poder que Ele tem. Então, irmãos, nós estamos aqui servindo a quem? Estamos aqui servindo a esse Deus, a esse Senhor. Nós temos que realmente falar: Senhor, grandioso és tu. E acho que o mais sentimento que a gente coloque naquilo que nós falamos, irmãos, ainda é tão pequeno para falar que o Senhor é grandioso, não é? Às vezes colocamos em dúvida se realmente eu estou servindo ao Senhor. Eu não vejo Ele. Puxa, a gente quer dar uma de Tomé, né? Quer ver? Tem que fazer a prova da janela, né? Tem que ver para crer. Tudo que o Senhor faz por nós, irmãos, todo o sentimento, a comunhão, o gozo do Espírito que nós temos, irmãos, isso é incontável. O poder do Espírito que está em nós, irmãos, não tem como explicar. Não tem como explicar. Hoje, irmãos, esse gozo que nós temos no nosso espírito, na comunhão que nós sentimos com Deus, com o Senhor Jesus, ao tocar no Espírito Santo, aquela comunhão que nós temos, irmãos, é só uma pequena amostra. É só uma pequena amostra do que teremos ainda. Acho que ninguém aqui é fazendeiro, né? Só o Robério, né? Mas os fazendeiros, quando você vai comprar uma terra, você pega um tanto de terra, não sei lá se 20 litros, 10 litros, um tambor de 200 litros, um saquinho, uma sacolinha, mas você pega a amostra daquela terra e leva para fazer análise, saber se o solo é bom, o que vai bem naquela terra, se é gado, se é um plantio disso, plantio daquilo, né? Ou faz pasto mesmo, tal. Então é uma pequena amostra. O que nós tocamos no Espírito hoje, irmãos, é essa pequena amostra do que vai ser um dia, que nós vamos provar na totalidade. O irmão Atmani, uma vez, ele falou de um irmão que ele estava em comunhão com o Senhor, desfrutando da presença de Deus, enchendo assim da comunhão, e ele pediu ao Senhor: Senhor, eu quero tocar mais, eu quero mais. E o Senhor concedeu para ele essa experiência dele ganhar mais e tocar mais alegria, mais fervor do Espírito. Uma hora ele falou: Senhor, para que eu não aguento. Para que eu não aguento. Irmãos, e é tão pequeno. Imagina um dia, né? Quando nós estivermos provando disso na totalidade. Na totalidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, primeiramente porque realmente é isso, né? É isso. E na palavra de hoje, com esse título, né, que o Senhor Jesus, ele foi enviado por Deus para nos resgatar dos que estavam sob a lei. As pessoas trocavam serviço à lei, serviço a Deus, por simplesmente cumprir a lei. Se estava ou não estava servindo a Deus, tinha que cumprir a lei. Era assim, era assim. E segundo a minha colinha aqui, eu até anotei aqui para falar com os irmãos, que os primórdios da criação, lá, os mais antigos que nós, né? Eles, começou lá em Caim. A gente podia ler Gênesis capítulo 4. Olha só, irmãos, a situação. Em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, aí está falando sobre os descendentes de Caim. Então, aí diz que ele coabitou com a sua mulher, e ela deu um filho chamado Enoque, e Caim edificou a cidade de Enoque, de Enoque nasceu Irade, e aí está falando, né? E até Lameque. Lameque, versículo 19. Ele tornou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada e Zilá. Então, Ada deu à luz a Jabal. Então, quem foi Jabal? Ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado.
Toda essa ideia de morar em tenda, criar gado, nasceu lá com Jabal, né? Então, isso, o que quer dizer para nós? Que eles ali, eles já não sentiam, veio da descendência de Caim. Eles não sentiam que Deus era o seu sustento, que Deus provia tudo para eles, que Deus providenciaria o sustento diário, como foi Abel. Abel, ele era um pastor de ovelhas. Muitos falam, talvez ficasse na sombra da árvore lá, deitado numa rede. Não, acho que não tinha rede naquela época, né? Acho que ficava no chão mesmo. E as ovelhas pastando. De repente ele levantava, chamava, subia, vamos embora, gente. Ia para outro pasto, achava lá outra moita, outra sombra, ficava lá. E nada faltava. Mas a descendência de Caim, eles tiveram que passar a criar gado. Para quê? Para o seu sustento. Porque eles perderam Deus como seu sustento. Veio da descendência de Caim, né? Da linha da rebeldia na Bíblia, né? Versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Então, Luciano, os instrumentos que a gente toca hoje para nos alegrar, veio da ideia desse rapaz aqui, ó, Jubal. Mas por que ele criou os instrumentos para trazer alegria? Acho que eles amarravam as cordinhas nos pedacinhos de pau, lá faziam um nheque-nheque lá, né? E era a festa deles. Né? Não tinha nem balde para bater, né? Fazer uma cuíca, acho que não tinha isso. Mas ele criou os instrumentos musicais, por quê? Porque perderam Deus como sua alegria. Precisava de alguma coisa que trouxesse alegria para eles. Então, Jubal criou isso. Agora, a outra esposa de Lameque, Zila, Zilá, né? Acho que é Zilá. Zilá, versículo 22. Por sua vez, ela deu à luz a Tubal-Caim, que também era um filho aqui de Lameque. O que Tubal-Caim fez? Ele foi um artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então, o Tubal-Caim, ele criou armas, instrumento de ferro, o que é? Uma espada, uma faca, alguma coisa assim, né? De bronze e de ferro para se defender. Né? Para se defender. Depois veio flecha, veio o que mais, Guilherme? Depois da flecha, ei, fala aí, Pedro. Estilingue? Não, estilingue é coisa assim, não corta nada. Eu nunca vi estilingue que corta, os irmãos já viram. Só se você jogar a faca, né? Mas por que, irmãos? Porque eles perderam Deus como sua segurança. Perderam Deus como sua fortaleza, sua segurança. Então, tá vendo, desde lá do princípio, eles já ficavam confusos de quem era Deus, para fazer coisas para substituir Deus. Ó Senhor Jesus. Logo depois, aí lá veio Nimrod, né, que... Então, Nimrod já começou a fazer outras atrocidades. Eu não vou entrar aqui, que não é encargo da palavra. Mas eles aprenderam também, né, com Nimrod e lá os seus descendentes, os descendentes lá de Caim, a adorarem outros deuses. Por quê? Porque na época, para tudo que ia fazer, eles tinham que ter um Deus que trouxesse segurança para eles. Era o Deus da plantação, era o Deus da floresta, Deus dos rios. Entende? Tudo eles criavam um Deus. Então, onde você ia tinha um Deus. Esse aqui é o Deus do tempo, para não chover de novo e inundar tudo. Deus do sol, e o Deus dos rios, tudo tinha que ter um Deus. Deus da chuva. E aí foi. Então, irmãos, eles não tinham Deus como sua referência. Eles tinham coisas ou situações que substituíam Deus na vida dele. Bom, então o que aconteceu? O que Deus fez? Bom, não tem jeito. Esse povo aí não vai. Eu vou ter que arrumar uma pessoa aqui que seja boa mesmo. Em Gênesis capítulo 12, o que aconteceu? Deus chamou quem? Abrão. Não era Abraão ainda. Deus chamou Abrão e fez uma promessa para ele. Fez uma promessa, né? Então, irmãos, graças a Deus, né, a promessa foi lançada e no tempo Deus nos incluiu nessa promessa.
mediante a nossa salvação, aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Graças a Deus, o Espírito prometido, né? Bom, mas aí na história veio Moisés, e através de Moisés, Deus deu a lei para o povo. Deus deu a lei, né? Porque o povo não tinha jeito. Disseram para Deus, as nações têm não sei o que, faz isso, mas nós não temos um Deus. Mas Moisés, não, temos Deus, tal, tal. Então pediram para Deus que desse alguma prova, alguma coisa que eles seguissem. E disseram, tudo que o Senhor disser, faremos. Tudo que o Senhor disser, faremos. Então Deus, eu vou dar os 10 mandamentos para vocês então. Deus deu então os 10 mandamentos. Fizeram? Fizeram? Cumpriram os 10 mandamentos? Não conseguiram. Não conseguiram. Então, irmãos, não tinha outra solução. Não tinha outro jeito. Deus então teve que suportar eles, falando com eles através dos reis, dos sacerdotes, dos profetas e falando com o povo, né? Aí então, não teve jeito, não deu muito certo não, né? E eu vou ter que enviar meu filho. Aí veio Jesus. Morreu por nós, né? Ele derramou seu sangue precioso naquela cruz, morreu por nós. Irmãos, e Jesus trouxe para nós aquilo que Deus prometeu para Abraão. Nos incluiu nessa história. Nos incluiu nessa promessa. E além do mais, toda palavra que Jesus nos falou, que Ele ensinou, que hoje nós falamos, ensinamos e aprendemos, quando nós tomamos essa palavra pela fé, então essa palavra, obrigado, meu irmão, essa palavra que nós tomamos pela fé, ela nos transforma. Porque a gente veio como uma pedra bruta para o Senhor. E Ele está nos lapidando dia após dia, lapidando. Tirando as arestas, pôs a gente junto com os irmãos para ser edificado como igreja. E aí você está ali do lado do irmão. A igreja é um edifício de Deus. É o lugar de habitação de Deus. Não é um prédio físico, mas é o lugar onde Deus habita. Então você está com o irmão ali, cheio de ponta. Aí o irmão, ô irmão, você está pontudo, hein? Não, você está machucando aí. Ó, pede pro pedreiro Deus lá colocar mais massa entre nós aqui, porque você está me ralando aqui, para a gente ficar um pouquinho mais longe. Tal. E aí vai, irmãos. E vem aquele ralazinho daqui, o ralazinho dali. Mas Deus está nos lapidando. Então veja aqui o que aconteceu. Aconteceu mesmo aqui que lá no princípio. Lá no início, Deus, na criação, nós temos visto já, e vamos ver muito mais ainda, que havia o Espírito de Deus pairando por sobre as águas, a palavra de Deus falava e acontecia. Então a palavra de Deus era dizer, haja luz, o Espírito entrou em cena e o que aconteceu? Houve luz. Até chegar no ápice da criação. Qual foi o ápice da criação de Deus? Lá em Gênesis. Foi a criação do 6º dia. Quando Deus criou o homem. Então, Deus todas as vezes falava, muito bom, bom, né? Criou Deus, viu Deus que a luz era boa, tal, final do dia, e Deus disse, muito bom. Criou o céu e a terra, o céu e a terra separou, muito bom. Criou o sol e a lua, muito bom. As aves e os peixes, muito bom. Criou o homem, não, ele falou bom, né? Era bom. Todo dia era bom. Bom, quando criou o homem, muito bom. Muito bom. Depois nós vamos ver o 6.000 anos, né, Luciano? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Aqui é a mesma coisa. A palavra que Jesus nos fala, que nos tem mostrado, que tem falado para nós, é aquela palavra que quando nós tomamos pela fé, o Espírito entra em ação e nós ganhamos o benefício. A palavra é suprimento, é vida para nós. Entende, irmãos? Olha como que é a linha de ação de Deus, né? Deus poderia até fazer, vou te transformar num anjo, Robério. Você vai ser o anjo Robério. E o anjo Robério. Não, mas Deus não quer fazer assim. Ele quer trabalhar em nós, quer trabalhar em você, em mim, em todos nós. Ele quer fazer de nós pedras preciosas para a sua edificação. Então nós estamos nesse trabalhar, irmãos. Então quando Jesus veio, ele não veio
tirar a lei, eliminar a lei. Ele fala lá em Mateus 5,17. Ele falou, eu não vim revogar a lei, anular a lei. Eu vim cumprir. Como que Jesus veio cumprir a lei? Lá no princípio dizia, lá de acordo com os 10 mandamentos, diziam, você não pode matar. Só um exemplo. Você não pode matar, mas você pode odiar. Não tem problema. Você pode ter ódio da pessoa. Se você não matar, está de bem com Deus. Mas Jesus, quando ele veio, ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Só que ele subiu o nível da lei. A lei estava aqui, ele subiu. Aí ele falou, vocês ouviram o que foi dito? Você não pode matar. Tá certo? Mas pode odiar. Eu, porém, vos digo que se você odiar a teu irmão, para Deus você já matou ele. Então a questão, se você odiar para Deus, já matou, já transgrediu o mandamento de não matarás. E como é que faz para não odiar? Tem receita, Juninho? É difícil, né? Não odiar. Não guardar mágoa. Né? Não ficar com o coração amarrado, atravessado. O ser humano fica assim. Aí entra a ação do Espírito. Irmãos, isso é real. Isso não é história da caronchinha, não. É real. Quando você toca no Senhor, você toca no poder do Espírito, Ele vai mudando você internamente. Vai mudando os seus pensamentos, a sua forma de enxergar as coisas. Quando as situações vêm que aborrecem, o Espírito ele não permite que você mais guarde aquele coração rancoroso. Se você permitir o Espírito agir. Por isso que Jesus falou, né? Quando ensina aquela, todo mundo fala a oração do Pai Nosso, mas aquilo lá foi um modelo de oração que ele mostrou. Mas ali ele fala, se você não perdoar os pecados dos outros, dos teus irmãos, Deus também não te perdoa. E aí? Aí nessa hora você fica, de que vale um coração rancoroso? De que vale eu guardar um coração amarrotado? Se eu não estou perdoando, eu também não estou tendo perdão de Deus. Então é bem assim, né? Então esse é o trabalhar do Espírito, irmãos. Por isso que nós precisamos buscar ter, eu falo sempre isso, eu procuro praticar. Buscar ter um coração perdoador. Se você tem um coração perdoador, quando as situações chegam, não precisa pedir perdão, que você já perdoou. Coração perdoador. Não precisa vir, ô irmão, me perdoa, ou você ir pedir perdão. Se existe um coração perdoador na história, está perdoado já. Ah, irmão, eu te fiz aquilo, ou irmã, eu te fiz aquilo. Não, eu não estou nem ligando para aquilo lá, esquece. Está perdoado, desde que aconteceu. Né? Então, irmãos, ter um coração perdoador é difícil, mas é necessário, né? Então, irmãos, tudo que Jesus falou, tudo que o Senhor falou, tem um objetivo de trabalhar em nós, de limpar o nosso coração, de nos tornar cada dia mais justos, né? Buscar a justificação. O que é ser justo? Nós já vimos várias vezes até, né? Quando o Senhor nos escolhe, Ele nos tira do lugar imundo e nos coloca numa posição santa, não é? E aí vai trabalhando. O trabalhar de Deus nessa condição santa não significa que nós estamos santos. Nós vamos sendo santificados pelo agir do Espírito em nós. Não é? O Espírito vai agindo em nós e nós vamos adquirindo a santificação. Cada dia mais nós vamos sendo justificados, nos tornando justos diante de Deus. Não é? É isso que Deus quer fazer de nós, limpar totalmente o nosso coração. Agora, para que isso aconteça, irmãos, nós temos que tomar a palavra de Deus na nossa fé. Por isso que Pedro fala, né, que ele nos deu uma fé igualmente preciosa. Uma fé igualmente preciosa. A porção de fé que Deus deu para todos nós é uma porção. Né? Falar, mas o Robério tem mais fé. Desculpa, irmão, não sei porquê. Hoje é o Robério. É o Luciano. Pronto, o Luciano. Pô, o Luciano, ele tem muito mais fé que eu.
Não é que tem muito mais fé, ele tem a mesma fé, é aquela fé igualmente preciosa. Porção que eu recebi, ele recebeu. Só que ele exercitou mais a fé. E com o exercício da fé, a fé foi sendo aumentada. É o exercício que faz a fé ser aumentada. Ah, ele tem mais sabedoria, não sei o quê, não sei o quê. Mas tudo, irmãos, é questão de exercício. Se você lê mais a palavra, se você ouve mais a palavra, então a tua inteligência, o teu entendimento da palavra vai aumentando. Mas é questão de exercício. Se a gente passa a semana inteira e não lê nada, né? Irmãos, isso aqui não é Bíblia. Isso aqui não é a nossa regra de fé. Nossa regra de fé é a Bíblia. Mas aqui contém a palavra da Bíblia. Se a gente não conseguir ler um livrinho desse aqui durante a semana, né, que nos ajuda a entender a Bíblia. O principal é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, lendo a Bíblia, buscando ajuda, nós vamos entendendo. Quando ouvir falar aquela palavra, falar, eu li essa palavra, agora me veio uma revelação maior ainda. Quando eu li, eu entendi de uma certa maneira. Puxa, mas tem mais coisa por trás. Então você começa a entrar na palavra, cavar e encontrar pepitas, encontrar tesouro, né? Quando escava na palavra, né? Então nós precisamos praticar isso, irmãos. Senão, nós corremos até mesmo o risco de voltar a buscar uma maneira mais fácil de servir a Deus. Qual seria a maneira mais fácil? Eu vou fazer o que a lei manda. Eu vou praticar os rituais. Os meus avós me ensinavam que se eu fizesse um ritual, né, de pegar um negocinho e sair contando pedrinha, né? Os irmãos lembram? Que negocinho? Como é que chama aquele negócio lá? Rosário. Vai contando pedrinha. Você recitou aquilo lá inteiro, pronto, está limpo. Mas será que aconteceu alguma coisa lá dentro mesmo? Não é? Então, irmãos, precisamos do exercício da nossa fé. E na presença do Senhor, buscar, tocar, né? Precisamos de cada dia mais, irmãos, eu digo até, sentir o operar da cruz na nossa vida. Quando eu vou para a cruz, quando eu me vejo cada dia mais lá com o Senhor, quando vem a situação, eu aceito morrer da cruz, eu aceito negar a mim mesmo, irmãos, Deus ganha território dentro de nós. Ele ganha espaço, ele ganha território. Então, é mais de Deus, menos de nós. Mais de Deus, menos de nós. Nós vamos sendo limpos, purificados e vamos crescendo. Isso nós vamos atingindo, aquilo que a palavra de Paulo nos encoraja muito, nós vamos atingindo a maturidade. Maturidade. Então, que quando nós servimos o Senhor, a gente veio para Jesus, nós éramos como que crianças. Como que criança. Uma criança pega um microfoninho aí e está cantando, né? Não é, Pet? Pega o microfoninho e sai cantando. Isso é até gostoso de ver. É gostoso de ver. Mas é só uma criança ainda. Não é? Então, mas quanto mais nós aceitamos o operar da cruz na nossa vida, nós tomamos a palavra pela fé e permitimos o Espírito trabalhar em nós, nós vamos saindo do estágio de crianças espirituais para um filho maduro. É nesse estágio que o Senhor quer nos encontrar, maduros. Porque quando é criança, ele não tem direito a receber herança. Ele não tem direito a receber herança. A Bíblia fala que o de menor, a criança, ele não recebe herança, ele é que nem um escravo. Ele tem que ser cuidado pelos tutores, né, que ficam ali, né, os curadores que cuidam das coisas da casa. Ele tem que ser criado pelos tutores e curadores, porque é criança. Mas quando a maturidade vem, né, o estágio da maturidade vem em nós, você já consegue ter decisão própria, não é? Já busca o Senhor, tem comunhão com o Senhor, tem discernimento das situações. Então nós vamos nos tornando apto a recebermos a herança. E o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, puxa, irmãos, ele está sempre à nossa frente nos encorajando. Eu sinto assim, irmãos, Jesus está lá do lado do Pai, está lá assim, ó, torcendo. Vem,
Esquece isso daí, esquece. Não fica bronqueado, não. Vem, continua. Vem, eu tenho uma coroa aqui te esperando. Vem. Ele está lá fazendo torcida por nós. Para que nós prossigamos e continuemos na carreira. Até nós atingirmos a perfeita varonilidade. Que fala lá em Efésios, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus. Quando chegarmos nesse estágio, irmãos, estaremos maduros. E quando o Senhor voltar, Ele vai, você está pronto, pode vir. Vai colher os melhores, os frutos maduros, né? Graças a Deus. Então, irmãos, é isso que Deus espera de nós, né? Que nós tenhamos esse estágio de maturidade, né? E pelo trabalhar do Espírito em nós, nós vamos um dia alcançar, nós vamos chegar lá. Amém? Eu queria ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Oh, Jesus, está longe Apocalipse aqui. Ó Senhor. Capítulo 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, pensou que é reinar com o Senhor? No milênio, as coisas estão acontecendo nessa terra aqui, né? As pessoas buscando maturidade, aquele que não amadureceu no tempo, eu tenho o sentimento assim de que o Senhor vai colocar a gente dentro de um forninho, quem ficar, né? Vai colocar dentro de um forno e aumentar a temperatura, amadurece aí. Você não amadureceu até aqui? Eu vou te tacar no forno, vou tacar a temperatura lá. Amadurece. Daqui um pouco termina o milênio, você precisa estar maduro. Amadurece. Ah, mas Senhor, está quente aqui, mas você está reclamando mais temperatura. Irmãos, acho que vai ser terrível. Vai ser terrível. Mas o Senhor vai querer a gente maduros, né? Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nesse estágio, irmãos, é para esse estágio que o Senhor quer nos levar, né? Então agora aqui, falando propriamente, irmãos, nos versículos recomendados, Gálatas, ó Senhor Jesus, capítulo 4, vou ler com os irmãos, nós temos um tempinho ainda. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pelo que é ele senhor de tudo. Posto que é ele senhor de tudo. Quer dizer, é aquilo lá. Uma criança, ele é filho do dono da terra. Mas ele pode herdar? Não, ele simplesmente, se ele é de menor, ele é tratado que nem um escravo. Filho, faz aquilo. Filho, ó, você não pode fazer aquilo. Olha lá, ó, não é fazer isso aí não. Ó, vai de castigo, vai. Porque é criança, não está maduro, né? 2. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo pai, que ele vai ser considerado adulto, né? Apto a receber a herança. 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O termo melhor aqui é a filiação. Filiação. Nós não fomos adotados. Deus nos deu a vida dele. E quem tem o filho, tem a vida. Então, se temos a vida do Pai, nós somos filhos, né? 6. E porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha, irmãos, essa é a nossa história. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Amém? Ó Senhor Jesus, precisamos estar maduros, irmãos. Maduros. Precisamos ter sabedoria. Sabe, o nosso dia a dia, irmãos, não é fácil o nosso dia a dia. Né? Parece que aqui dentro, nesse momento da palavra, é gostoso, nós conseguimos. Mas vem o nosso dia a dia, puxa vida, mas tudo aquilo que foi falado na reunião, eu não consigo. É difícil mesmo. Né? Mas o apóstolo Pedro, ele falou que se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o ímpio, o pecador? Irmãos, nossa vida é uma vida de dificuldade mesmo. O caminho parece que cada vez mais ele está estreitando, afunilando. E fica difícil mesmo. Mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Precisamos estar encorajados, sendo ajudados uns pelos outros. Porque os tempos ficarão cada dia mais difíceis. Mais difíceis. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Para a gente não cair naquela situação em que o amor vai se esfriar de quase todos. O amor de Deus não esfriar no nosso coração. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Quando o Senhor voltar, Ele, do jeito que Ele nos encontrar, é o que vai dizer se nós vamos ou não para reinar com o Senhor. Talvez Ele venha essa madrugada. Como é que você está? Ó Senhor Jesus. Talvez o Senhor venha amanhã antes do almoço. Se Ele vir depois do almoço, você está de barriga cheia. Mas está pronto? Não é assim? Isso a gente tem que cobrar de nós mesmos, né? Nós mesmos. Buscar ter esse coração perdoador, né? Buscar estar na comunhão do Senhor durante todos os dias, tocar no Espírito, né? Tá provando da luz. E como tem nos encorajado muito, busca falar de Jesus para alguém. Encontrou alguma pessoa, fale de Jesus para ela. Muitos irmãos têm praticado isso, tem sido muito bom, né? Lembro quando as irmãs saíam para orar aqui no centro de Hortolândia, lembra? As irmãs iam orar, né? É interessante, é muito bom isso. As irmãs estavam orando aqui e aí o pessoal começou a fazer fila, não foi? Começou a fazer fila ali para receber oração. As irmãs orando, vai ter a fila aqui. O pessoal fazendo fila para receber oração, né? Oração, como é que é? Como é que chama lá aquela... Fala aí o termo. É uma oração que nem se serve um lanche assim, tal. O pit stop da oração. Venha, receba a oração. Até, irmãos, nós com ousadia, eu estava conversando com o Bento ontem, com ousadia, irmãos, nós queremos falar uma coisa para os irmãos. Se os irmãos, durante o dia, quiser passar aqui no local que a gente vai estar trabalhando aqui, vem aqui para a gente orar por você. E refaça o pedido. Vem aqui orar por nós. Faz isso. Nós estamos aqui o dia todo. Irmãos, é bom demais quando passa algum irmão aqui. Aqui os vizinhos, nós estamos tendo bastante comunhão com os vizinhos, né? O vizinho da frente aqui, o Júnior, ele veio aqui, e aí a gente deixou aquela mesa lá para a gente comer. A gente põe lá, come. Aquela mesa está bem bagunçadinha lá. Mas a cadeira, irmão, a pessoa senta ali e a gente senta junto com ele, falando um pouquinho e tal. Aí dá serviço daquela paradinha, não tem jeito, né? Mas, irmão, como é importante ter as pessoas com a gente. A vizinha aqui da segunda casa, o vizinho lá da esquina. Sabe, passou um irmão aqui, falou, o que vai ser aí? Eu falo, é salão para a igreja, tal. Aí ele entrou aqui, irmãos, ele compartilhando, o Bento ficou com ele lá, que ele estava bastante entrosado ali com o Bento, aí até saí, eu fui para o trabalho, eles ficaram conversando. O irmão falava de Jesus, ele chorava, irmãos, falando do Senhor, das experiências, que maravilha, vocês estão aqui e tal. Ficou de vir para a reunião da igreja. Enfim, irmãos, esse lugar é para nós. Né? Que Deus nos abençoe quando estiver pronto esse salão, esse local de reuniões, nós possamos ficar com ele aberto o dia inteiro. Alguém, algum irmão ou algum casal, fica aqui.
recebendo as pessoas. Passou a pessoa, "Ô, vem cá, vamos tomar um cafezinho." Lá em Sumaré é assim. O irmão Pavanelli fica lá todos os dias. Inclusive na escala de reuniões, está lá todos os dias, das 7 da manhã às 11 da manhã. Ele está lá. E conversa, as pessoas vão lá, conversa, ele ora com as pessoas, tal, convida a pessoa a vir na reunião, traz a família e tal. Irmãos, precisamos ser frutíferos. Precisamos ser frutíferos. Precisamos falar desse Senhor para as pessoas, né? E vamos orar entre nós também. Reforço o convite, irmãos. Venha aqui para nós orarmos por você, mas venha para orar para nós também. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Vamos fazer grupinho? Né? Grupinho, nós temos ainda, aquele relógio está adiantado. Ele está estilo Justino ali. Agora são 9h08. E ali é 9h13. Né? Vamos então, irmãos, fazer uns grupinhos, né? Depois a gente acerta ele, né, Justino? Amém, irmãos? Grupinhos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus.